Minha avó, Dona Margarida, sempre foi uma contadora de histórias. Sentada na velha cadeira de balanço na varanda, ela falava de tempos antigos, de lendas e superstições que pareciam absurdas para mim. Uma das histórias que ela mais gostava de repetir era a do Homem do Saco. Segundo ela, era um velho que andava pelas ruas à noite carregando um saco enorme e pesado, cheio de coisas que ninguém queria saber. Ele pega crianças desobedientes que ficam fora de casa depois do anoitecer. Não grite, Gabriel, nunca grite. Ele pode te ouvir de longe, ela dizia com um olhar sério, quase assustador. Eu ria, claro. Sempre achei que era só uma história para me manter dentro de casa. Mas naquela noite de verão, algo aconteceu que mudou completamente a forma como vejo aquelas histórias. Era uma sexta-feira quente. A rua estava mais movimentada do que o normal, com vizinhos conversando e crianças brincando. Meus amigos já tinham ido para casa, mas eu decidi ficar mais um pouco na rua. A bola velha que usamos para jogar futebol estava encostada no meio-fio, e eu a chutava de um lado para o outro distraído. O tempo passou rápido, e quando percebi, as luzes da maioria das casas estavam apagadas. Eu deveria ter ido para casa, mas a sensação de liberdade na rua deserta era boa demais. O silêncio, porém, começou a me incomodar. Não havia mais risadas, nem o som das TVs nas casas próximas. Só o barulho da bola batendo contra o asfalto e algo mais. Um som baixo e arrastado. Como o ruído de algo pesado sendo puxado no chão. Olhei ao redor, mas a rua estava deserta. Fiquei parado, tentando identificar de onde vinha aquele som. Talvez fosse minha imaginação. Mas então vi algo. No final da rua, sob a luz fraca de um poste, estava um homem. Ele era alto, magro e carregava um saco enorme nas costas. O saco parecia pesado, quase arrastando no chão, e ele caminhava lentamente, como se cada passo exigisse um esforço enorme. Meu coração disparou. É só um catador de recicláveis, pensei, tentando me acalmar. Mas algo nele não parecia certo. Ele parou e levantou a cabeça, me encarando. Mesmo de longe, senti o peso do olhar dele. Era como se ele pudesse ver através de mim. Meu instinto foi correr, mas minhas pernas pareciam coladas ao chão. Então ele gritou: "Você é meu agora!" A voz dele era rouca, quase um rosnado, e ecoou pela rua silenciosa. Foi o suficiente para me tirar do transe. Virei e comecei a correr o mais rápido que podia. Minhas pernas queimavam, mas o medo era maior que o cansaço. Atrás de mim, ouvi o som do saco sendo arrastado e passos pesados. Ele estava me perseguindo. O som ficava mais alto a cada segundo, como se ele estivesse cada vez mais perto. Eu queria gritar, mas as palavras da minha avó ecoavam na minha cabeça. "Não grite, Gabriel, ele pode te ouvir de longe." Dobrei uma esquina e me escondi atrás de um muro baixo. Minha respiração estava descompassada e o suor escorria pelo meu rosto. O som dos passos diminuiu, mas não desapareceu. Ele estava por perto, me procurando. Fechei os olhos, tentando pensar no que fazer. Lembrei das histórias da minha avó. Ela dizia que o homem do saco odiava sal, que era uma das poucas coisas que podiam afastá-lo. Mas onde eu ia encontrar sal no meio da rua? Esperei alguns minutos antes de sair do esconderijo. O silêncio voltou, mas a sensação de estar sendo observado não me abandonava. Decidi que era hora de ir para casa. Caminhei devagar, olhando para todos os lados, tentando ouvir qualquer som que indicasse que ele ainda estava por perto. Quando finalmente vi a luz da varanda da minha casa, senti um alívio enorme. Minha avó estava sentada na cadeira de balanço como sempre. Assim que me viu, franziu a testa. "Você ficou fora até agora? O que aconteceu?" Contei tudo para ela, desde o momento em que vi o homem até a perseguição. Esperei que ela risse, que dissesse que era apenas minha imaginação, mas ela não riu. "Eu te avisei, Gabriel. Ele existe. Você teve sorte de escapar."
Ela entrou em casa e voltou com um pequeno saquinho de pano. Aqui, carregue isso com você sempre que sair à noite. Abri o saquinho e vi que estava cheio de sal grosso. Isso vai mantê-lo afastado, mas prometa que não vai mais ficar na rua até tarde. Eu prometi. Naquela noite, dormi com o saquinho de sal debaixo do travesseiro. Nos dias seguintes, evitei sair à noite, mas o medo não desapareceu. Sempre que ouvia um som estranho, ouvia alguém andando sozinho na rua, meu coração disparava. Contei a história para alguns amigos, mas ninguém acreditou. Diziam que eu estava inventando ou que era só um mendigo qualquer, mas eu sabia que não era. O olhar daquele homem, o som do saco sendo arrastado, aquilo era real. Uma semana depois, minha mãe me pediu para ir até a padaria comprar pão. Já era tarde, mas ela insistiu, dizendo que não tinha ninguém mais para ir. Peguei o saquinho de sal que minha avó me deu e saí, tentando ignorar o medo que crescia dentro de mim. A rua estava deserta, como naquela noite. Caminhei rápido, tentando não pensar no que poderia estar escondido nas sombras. Quando cheguei à padaria, comprei o pão e voltei o mais rápido que pude. Mas ao virar a esquina da minha rua, vi algo que me fez parar. Ele estava lá novamente, o mesmo homem, o mesmo saco. Desta vez, ele estava mais perto. Seus olhos brilhavam sob a luz do poste e um sorriso torto se formou em seu rosto. Sem pensar, joguei um punhado de sal na direção dele. Ele gritou, um som gutural que fez meu sangue gelar. O saco caiu de suas costas e ele desapareceu na escuridão como se nunca tivesse estado ali. Desde aquele dia, nunca mais o vi. Mas a sensação de que ele está por perto nunca me abandonou. Sempre carrego o saquinho de sal comigo e nunca mais fiquei na rua depois do anoitecer. Não sei o que teria acontecido se ele tivesse me alcançado e, sinceramente, não quero descobrir. Minha avó tinha razão. Algumas histórias não são apenas histórias. Se gostou, curte e se inscreve no canal para continuar recebendo mais histórias.